Muito bem, continuo aqui na chácara dele, o Valdeci Novato do Carmo. Ele que é diretor da agricultura aqui na cidade de São João Nepomuceno e é agricultor. Valdeci, a gente acompanha os planos, as falas dele durante muito tempo. É um cara que está sempre pesquisando, estudando, trazendo inovação para a agricultura, que a gente sabe disso. A gente está aqui fazendo uma matéria na chácara dele, onde ele tem uma ampla horta, no meu ver, tudo orgânico, sem produtos químicos. Valdeci, o senhor hoje, como diretor da agricultura aqui da cidade de São João Nepomuceno, eu sei que o senhor gostaria de fazer muita coisa, mas eu te pergunto, o senhor já fez alguma coisa que o senhor queria, dos seus projetos, e o que o senhor gostaria de fazer juntamente com o tiro de guerra de São João Nepomuceno, coisas que o senhor me falou em off? Olha, Roberto, sabemos que a nossa secretaria, agora eu comentei contigo, temos pouco recurso, nós temos muito trabalho e pouco recurso. A nossa equipe de trabalho é uma equipe ainda pequena, os nossos maquinários é pouco, nós precisamos de melhorar o nosso maquinário, conforme tenho certeza que o prefeito também sabe disso, que é uma pessoa hiper habilidosa, Clênio sabe, mas nós encontramos barreiras, encontramos dificuldade. E dentro disso eu, bem pequeno e baixo, como diretor, ajudo muito o Clênio na execução do trabalho, ele fica em todo o planejamento de frente, de organização, fiscalização, onde está acontecendo os danos, e ele nomeia para mim, eu vou lá juntamente à equipe e a gente executamos o trabalho e deixamos, vamos dizer assim, 70%, porque 100% é muito difícil fazer. Mas falando da agricultura, eu tenho muitos projetos, muitas ideias, muitos planos, mas isso eu disse um dia para você, que falar é muito fácil, fazer é difícil, porque não adianta, sozinho a gente não consegue nada. Igual eu trabalhei dando instrução, plantio e meio ambiente para os atiradores durante 3 anos, mas como disse lá na fazenda Perquizinho, que era uma fazenda, um lugar, o sítio Perquizinho, que é o sítio São João Batista, é um lugar que trabalhei durante 18 anos. Então lá eu cheguei a implantar bastante coisas, como disse para você, tinha 100 mil pés de mandioca, tinha poço de peixe, pastagem, canas, capim. Então foi um lugar exemplar, que é onde eu pude mostrar para os atiradores o efeito da nossa terra e falando um pouco de meio ambiente. E falando do meio ambiente, eu tenho um projeto que seria do meu prazer fazer. Mas um pouco difícil, porque a gente não tem tempo, a gente vive do trabalho, a gente vive dos braços. E por ter muito trabalho na secretaria, às vezes eu nem atuo muito como um diretor. Eu atuo mais como um funcionário, como um trabalhador, que eu ponho a mão na massa, eu chego para trabalhar. Eu não chego para brincar. Não adianta falar ter um diretor, se a equipe é pequena, eu pego junto. Fazendo ponte, se tiver de pegar no motosserra para tirar alguma galhada da estrada, eu estou junto. Ajudar, instruir, pegar na máquina, o que for preciso de mim, eu estou pronto e preparado para fortalecer a pasta da agricultura. E ideias, são muitas, mas sei que não posso ficar doando elas demais, porque não adianta, que o tempo não dá, o recurso às vezes não tem, mas juntamente ao tiro de guerra era um dos planos, se não vem a crueldade e me tira meu caminho lá na fazendinha São João Batista, eu acredito que esse ano a gente já poderia iniciar, que é juntamente os novos atiradores, dando instrução do meio ambiente e reflorestar as encostas de nascente, as terras degradadas, para que pudesse frutificar para fazer a cadeia alimentar dos pássaros, dos animais, fazendo o controle do tucano. O tucano hoje é um pássaro que destrói muito a nossa natureza. Ele migrou para a nossa região e assim deixando os nossos pássaros tudo em decadência. Ele come os filhotes, os ovos, eu já cansei de ver. Eu vejo sim que a falta do alimento faz ele buscar mais. Então se a gente tivesse mais árvore frutífera, temporária, cada temporada tivesse um tipo de fruta nas região, espalhada nas região, nós poderia ter bem menos ataque sobre os pássaros de ninho e pequenos ninhos, que é o tico-tico, coleiro, tico-tico mato virgem. Então são vários pássaros que chocam em ninhos de galhos, o tucano normal come todos. Então, sabe? E lembrando também que esse tipo de trabalho que você está dizendo, que é para ser feito perto de nascentes, algum tipo de encosta, alguma reserva, não só para os pássaros, mas tem outros
animais da fauna também que se alimentam. A paca alimenta de frutas, através da paca vem um tatu, porque o tatu alimenta de bichinhos, mas através da própria fruta que cai, que apodrece, vai gerar algum tipo de besouro, minhoca, aquela coisa toda. Ou seja, é uma coisa seguindo a outra. Correto, eu falo sempre isso, a gente na fala aqui, a gente vai falando, você tem uma boa visão também, que vive no campo, né? Tem a sua área rural. Eu vejo assim que a paca está quase em extinção na nossa região. Por quê? Eu não vou dizer que nem é caçador, porque a nossa região tem onça, a nossa região tem lobo. Exatamente. Então se a gente tem uma produção maior, se a gente temos fruta com fartura, o cachorro do mato, o lobo come tatu, o lobo come inhambu, o lobo come juriti, o lobo come paca. Se tiver a fruta, ele vai diminuir, ele vai se alimentar, igual o cachorro do mato, o mão pelada. Tem vários bichos do mato que vêm, a jaratataca, tudo isso faz parte da cadeia de controle ambiental, né? A irara também come fruta. Então nós temos muitos pássaros, a siriema come fruta, a siriema pode se alimentar de fruta. Então vamos dizer, nós estamos em extinção dos nossos animais por decadências da nossa época que estamos passando, né? As secas pesadas, poucas chuvas, então as frutas tem ano que não produz legal. Então nós temos que plantar de uma forma que a qual vem temporadas. Tem tanta fruta que pode alimentar os pássaros, eugênia, ameixa, abil. Esse ano aqui na chácara onde é que eu estou, abil não ficou a maritaca comeu todo ele verde. E eu não espantei elas, deixei elas comer, elas estão com fome. A ameixa, os pássaros, tudo está comendo com muita facilidade, vindo aqui dentro de casa. Olha para você ver, nós estamos do lado da cerâmica pérez, jacu, vindo aqui na horta. Então, sabe, está faltando alimento para eles. Mas é tudo assim, por essa ampla, vamos dizer, diversidade de frutas que o senhor tem aqui. Tinha muito tempo que eu não vi um pé de ameixa. Eu cheguei, já fui ali comer algumas ameixas. A gente vê que tem muito pés de manga, jabuticaba, vi o que mais? Vi um monte de fruta, vi goiaba. Então assim, por esse tanto de fruta que o senhor tem aqui e por ser um lugar fresco, a gente vê que é um lugar que tem água, hoje o senhor usa aqui uma água natural para fazer todo esse processo, uma água que não tem cloro, que não contém cloro, uma água limpa. Então por todo esse processo de frutas que tem aqui na chácara, faz com que esses bichos venham até aqui procurar algum alimento. Mas se eles estão vindo até aqui, porque lá no lugar deles, no habitat deles, está faltando. Sim, correto. Quando eu cheguei aqui na chácara, esses plantios já tinha, que o pessoal do passado que morou aqui, vejo eu, que era o pessoal que gostava muito da planta. Então temos mexerica, tem laranja, tem o limão, tem eugênia, tem manga, tem ameixa, tem graviola, então tem muito, jabuticaba, tem muita planta aqui dentro da chácara. Acerola, vi também. Isso, acerola, então sabe, tem carambola. Então são muitas plantas frutíferas que tem aqui, então por ter ficado assim quase uma pequena floresta dentro da própria cidade, os animais estão migrando para aqui. E isso não é bom, porque o habitat deles não é aqui. Então a gente tem que distanciar eles da cidade, porque aqui infelizmente muitas pessoas que não têm o conhecimento vai fazer uma caça desses animais e isso não é legal. Eu sou, para quem me conhece, né, sabe que eu sou a pessoa que ama a natureza, que ama os bichos. Às vezes tem até algum tipo de bicho que incomoda a gente. Mas a felicidade da gente é ir para uma área rural e você poder ver um monte de pássaros e também assim como, vamos dizer, o animal da fauna silvestre. Que hoje em dia você quase não vê. A gente vê um déficit muito grande na zona rural do tatu e da paca. A gente via muito aquelas trilhas que passavam cortando estrada e a gente vê que isso acabou, provavelmente, como o senhor disse, pode ser algum tipo de animal que está faltando alimentação para ele, né? E talvez a caça a esse tipo de animal de pequeno porte não faça nem tanta parte da cadeia alimentar dele, mas por falta de comida eles vêm predar esse animal, no caso do tucano. Não, eu quero dizer assim, no caso do lobo. E no caso também do cachorro do mato. O cachorro do mato também, quando está faltando comida, ele vem comer esses pequenos animais. Então aí voltando no caso, que o senhor fala do tucano, tem o tucano e também tem o laçari, que é um tucano um pouquinho menor. Sim, conheço. Então assim, o laçari também acho que faz esse processo de comer os filhotes, mas o tucano,
ele adora comer filhote, principalmente dos guachos, ovos, mas o eu gosto coleiro, você vê o coleiro tá em extinção, né, exatamente. tá tudo. Então o passarinho que choca no oco, choca em casa de João de Barro, eles chocam no ninho de João Tenené, eles não conseguem ainda passar e está aumentando um pouco. O que for o ninho aberto. Isso, o que ninho aberto está deixando a desejar, está ficando. E isso nós temos que ter alerta dos nossos governantes, da fiscalização, dos nossos deputados, que deveria não, é obrigatório ter, no meu ver. Quando se fala cuidar do meio ambiente, está incluso, sim, né? controle. Porque na nossa região nós temos uma deficiência muito grande, que eu sou contra matar os animais. Com certeza. Mas não sou a favor do animal destruir a planta do produtor. Sim, sim. Então hoje nós temos uma deficiência muito grande na nossa região, de que não tem predador para esse animal, que é a capivara. Nós não temos predador. Lá para a Amazônia, para lá tem o jacaré, tem muita onça e tudo, então lá dá um controle. E tem muito espaço, muita plantação. Sim. Agora aqui em pequenas plantações, não adianta plantar em beira de rio, que é prejuízo na certa. A capivara, além dela dar o prejuízo na plantação, ela tem um problema seríssimo, que é o carrapato, que é transmissor da febre maculosa. Que inclusive na fazendinha São João Batista, voltando a falar de lá, porque lá eu vivi 18 anos, então tem muita história de lá. Né? É uma vida. Então o que acontece? Lá eu cheguei a perder 30 bezerros praticamente desmamados com a doença do carrapato da capivara. E não podia matar a capivara, mas eu perdi os meus bezerros. Então os nossos governos, que preste atenção, que venha trazer o apoio para o controle. O apoio, o controle para essas capivaras, que está passando do limite. Então se ele não consegue, não pode matar, não pode fazer a caça, eu pediria e peço que ele desse um apoio para o produtor, doando um valor, que a capivara gosta de sal, que doasse um sal homeopático, de uma forma que a capivara pudesse comer esse sal, lamber esse sal, ingerir ele, e fazer o controle pelo menos do carrapato. Sim, porque nós, produtor, não somos responsável pelo meio ambiente, não. Nós temos o respeito pelo meio ambiente. Se é que o governo quer ter esses ambientes também preservado pela mão do produtor, ele tem que dar o apoio. O produtor não tem apoio nenhum sobre esse lado. O produtor não tem respaldo nenhum. Se ele matar uma capivara, ele vai preso. Se o boi dele foge e vai na roça do vizinho, ele tem que pagar a roça do vizinho. Se o porco foge, vai para a horta do vizinho, o dono do porco tem que pagar a horta. E agora, quem é que paga a roça do produtor, que a capivara comeu? Engraçado. Então isso tem que ter um apoio muito grande dos nossos governantes. O senhor é um cara bem inteligente mesmo. Eu já tinha pensado muito sobre isso. Se o nosso animal invade o terreno do vizinho, o vizinho a gente tem que pagar. Tem que pagar quando então, eu paguei. Exatamente. Então assim, os animais silvestres tem que ter um certo tipo de controle, ou um certo tipo de lei que venha a favorecer o produtor rural de alguma forma, porque a gente vai ficando acuado. E essa questão que o senhor falou, de um sal homeopático para as capivaras, para o controle de doença, é sensacional. Sim, teria que ser doado pelo governo. Não vai matar o animal, mas vai controlar fazer um controle. Exatamente. Ou até mesmo vir para a nossa região uma autorização que quem quisesse fazer a criação da capivara para consumo humano, uma forma controlada, uma forma séria. Sim. Existe ela. Mas e para você conseguir? Você consegue? Não. Porque é uma burocracia pesada, e tem que ser pesada. Senão vai haver criação clandestina, e isso não é legal. Então tem que ser uma coisa autorizada pelo governo. Se é que fala muito que os estudados têm os seus poderes, eu penso em alguém que estiver me ouvindo aí, que eu não quero ser o autor do projeto. Eu quero ser um alerta de quem possa levantar e alavancar o projeto e levar ele para frente. Fazer a defesa da nossa região, fazer a defesa dos produtores. Nós precisamos de apoio para o nosso produtor. O nosso produtor está esquecido. O nosso produtor precisa de apoio. Tem muito apoio, pelo a qual hoje, através de Hernandes e outros, que eu não sei falar 100% quem foi o autor da ideia, trazer melhor genética, melhor apoio. Nós temos a exposição que tinha anos que não tinha, está tendo a exposição, eu empenho lá na área de limpeza, ajudando ao máximo no que posso, no conhecimento que tenho. Uma pessoa que eu tenho que parabenizar ele todo dia e toda hora, chama Clênio.
O Clênio tem, mas parece que 30 anos que ele faz um concurso leiteiro lá no Taru, Sim. que é uma festa maravilhosa, dá o suporte na Braúna. Então, sabe, a festa lá do Clênio é uma festa exemplar, a da Braúna foi bacana. Então nós precisamos de dar apoio para o produtor, e isso é o mínimo que nós possamos se unir e fazer. Se nós se unir mais, se nós criar mais força, mais potencial, aí nós vamos ser enxergados pelos governantes da hierarquia que vem lá de Brasília. E sem contar que, de repente, facilitar algum tipo de linha de crédito para o produtor rural, sem muita burocracia, para que venha incentivar. Eu lembro que já teve algumas linhas de crédito anteriormente, no passado, que era um pouco mais acessível, para incentivar o produtor rural. Eu conheço produtor rural na minha região, que com esse incentivo, dessa facilitação desse crédito, ele comprou alguns bezerros, montou um curral, hoje ele tem um grande curral de leite na região. Então, talvez algum governante que possa, não sei, um projeto de lei, alguma coisa assim, que venha facilitar a aquisição desse crédito rural. Olha, sim, Roberto, eu vejo isso como um grande benefício. Tem hoje muitas linhas de crédito, mas hoje, para uma pessoa entrar numa linha de crédito, ele tem que passar por um alto, se for um pequeno produtor, por uma alta avaliação, por uma alta doutrinação, como proceder, como gastar o seu dinheiro, como fazer investimento, a terra, qual só o primeiro investimento, passar ele por um estágio psicológico para poder depois ele investir nesse dinheiro. Mas eu fico vendo de um outro lado... Para ele não perder esse capital, que né? isso não perde, porque eu falo, eu não tenho vergonha de falar, eu perdi. Terras degradadas, sabe, decadências, covardias, eu perdi foi muito. Mas eu não perdi meu estímulo, não perdi minha força, não perdi minha sabedoria. Deus me deu e cada dia, cada mais lambada eu levo, mais eu vou aprendendo. Então eu quero ser uma das alertas, porque hoje, pelo que eu já passei na vida, pelo que eu já toquei, comércio, já trabalhei na área rural, a vida toda, mesmo na cidade, eu fui sempre um produtor. Eu sei disso. Mesmo trabalhando na cidade, eu sempre tive morando na roça e sempre plantando, sempre colhendo, trabalhando na prefeitura, tendo meus animais, tendo minha plantação, sempre tocando o mesmo movimento. Só que chega um ponto que você desanima, você não vê apoio e você se cansa. Então hoje, eu, Valdeci, se parecer um dinheiro no banco, para mim, para mexer com leite, eu não quero. Porque o nosso leite na região é muito sofrido, a nossa bacia leiteira, ela é longe da ração. Então eu falo de vários projetos. Os insumos chegam muito caro. Falo de vários projetos. Eu quero ter outras oportunidades, outros dias para me continuar falando do que penso. Penso eu que nós precisamos de plantar mais, nós precisamos se unir para a nossa cooperativa de leite também erguer, nós precisamos de apoio dos nossos deputados, dos nossos senadores e governadores. Eles mandam um auxílio para a cidadania, R$600 para a pessoa desempregada, eu sei que tem que estar. Eu acho isso bacana, muito bacana, mas vejo que está da maneira incorreta, porque não adianta dar o peixe, tem que dar a vara para a pessoa pescar. Isso. Porque os nossos governos, senhores governantes, se me ouve, me entende, por que não ver um meio de mandar um valor alto? Nós não queremos mixaria não, nós queremos dinheiro. Nós queremos dinheiro, não é para mim não, é para vocês mesmos, para devolver em tranquilidade. Como seria mandar uma verba alta para uma associação, para os produtores ter o benefício de ajuda, em vez de dar o auxílio para o cara ficar parado, dar o auxílio para o cara se estagiar, o fazendeiro dá para ele a instrução do trabalho e o governo paga. O fazendeiro, o produtor fica sendo professor, o aluno aprendendo, mas quem tem que arcar com isso é os governos. Não tem bolsa escola do governo, não tem. Por que não temos um estágio na área rural? Tem estágio para o médico, tem estágio para o bancário, tem estágio para tudo nesse mundo, para os estudados e a cidadania. E para o produtor não tem estágio nenhum. A criança não pode trabalhar, que está sendo escravizado. Me perdoe, senhores governos, eu quero juntar com vocês, não debater em vocês. Mas, na verdade, vejo de que os veículos escolar tiram a nossa criança toda da roça, trazendo para a cidadania, trazendo para estudar. Esse não volta lá mais. Por que não podemos ter uma escola agrícola na nossa região? Por que não podemos ter
um veículo que leva o trabalhador até lá, trabalha de tarde e traz ele de volta ao caso. Sonho com minha casa, minha vida rural. Minha casa, minha vida rural. É o lugar onde a pessoa vai obter a tua casa, ao mesmo tempo o seu próprio emprego. Ele vai se estagiar, aprender a plantar. Depois disso, ele vem a ter benefícios, como tem uma chácara aqui. Sim, sim. Aqui dentro ele tira o sustento dele em valores para pagar a casa. Porque o governo dá o Minha Casa, Minha Dívida. Porque só compra a casa quem já está empregado. O desempregado não compra esta casa. Que é o que mais precisa. O que mais precisa. Então nós temos que ver. Nós podemos fazer o Minha Casa, Minha Vida Rural. Por que o governo não manda um valor para um fazendeiro fazer a casa? E ele vai bancar um auxílio para que aquela horta produza até chegar ao ponto de venda. Dá o tempo de carência para a pessoa se capitalizar e depois, ao mesmo tempo, a pessoa vai ter os seus benefícios próprios. Tem a sua própria minha casa, minha vida. A casa dele é onde ele deita e dorme e a vida dele está onde ele planta e colhe. Então, agora na cidade, a pessoa vai comprar o Minha Casa, Minha Vida, ele não consegue pagar porque ele não tem emprego, ele é tomar a casa é tomada, ele perdeu a casa. Aí entra em depressão, entra em desespero porque está com uma dívida. A partir do momento que tiver o Minha Casa, Minha Vida rural, aonde tiver assentado 20, 30, 40 famílias, lá dentro pode ter um restaurante, lá dentro pode ter uma escola, lá dentro pode ter uma creche. E nós podemos, juntamente com essa cooperativa que falo, unir esse povo e em um só lugar, funda a cooperativa, e ali nós podemos ter vários benefícios. A criança, mesmo que ele não for exercer a profissão de produtor, mas ele vai estagiar e respeitar o produtor, saber a dor de um produtor, de onde é que vem a nossa vida. Como estagiei o meu filho Debrando, minha filha Marciele. Vocês são exemplo para mim, meu filho. Vocês prosseguiram o caminho, um abraço, estava esquecendo de vocês nesse momento, mas a memória alertou. Parabéns, meu filho, você de 6 anos de idade que eu te ensinei, doutrinei, voltando troco, você hoje tem uma contabilidade. Hoje meu filho é conferente do Supermais, com capacidade, é estoquista e é o homem que carrega no peito, é o homem que não tem medo de serviço. Então é disso que o nosso jovem precisa, aguentar 8 horas trabalhada. Agora o nosso governo tira o direito da criança trabalhar, depois manda ele para o campo de trabalho com 18 anos, ele nunca trabalhou, ele não aguenta serviço. Ele não tem paciência psicológica para ficar 8 horas trabalhada, muito menos corpo físico para aguentar o arranco. Então o que nossos governos precisam de dar apoio para o produtor, de dar apoio para a nossa criança, de dar apoio em geral. Eu quando falo do produtor é porque sou raiz, nata, mas eu não tenho só projeto para a área rural não. Eu tenho projeto para a cidadania em geral, posso ajudar em ideias. Muito. Tanto posso ajudar como posso ser um professor prático. Mostrando o que é a vida em qualquer área. Dentro de um açougue, dentro de um campo de trabalho, em lanchonetes, restaurante, na cozinha. Aonde me jogar eu sei ir. Posso dar aula de culinária, comidas caseiras, comida normal. Eu posso dar aula. Para quem quiser aprender, eu posso mostrar, criar pratos, criar receitas. Deus me deu esse dom. Então eu não estou aqui falando com você por um acaso. Eu quero deixar um legado nessa minha vida. Mas para tudo isso, eu preciso de oportunidade. Porque se eu não ver, não tem problema. Para mim não. Vou ficar triste, mas vou lavar as minhas mãos e vou tocar o meu barco, a minha vida até o final. Porque já não estou novo mais. Eu quero deixar um legado. E tenho certeza que quem estiver me ouvindo vai entender. Porque por mais que você não me conhece, mas sabe do que estou falando. Então é um abraço que eu deixo nesse momento. E peço vocês, com muito amor e carinho, senhores produtores, vamos nos unir. Cidadania, senhores governantes, vamos nos unirem. Eu estou pronto e preparado para doar o de mim e dar o de mim para ajudar, deixar um legado nesta vida. Valdeci, quero dizer que além de almoçar, sem contar que parte do almoço foi o senhor que fez, né, juntamente. Sim, é com prazer. Sim, com a sua esposa. É um enorme prazer, mais uma vez, que eu te digo, estar aqui contigo, na sua chácara, podendo te visitar, conhecer mais uma vez o seu trabalho de perto, que a gente já conhece um pouco do seu trabalho.
Mas agora a gente vai lá para dentro, vamos finalizar essa matéria e aí a gente vai tomar aquele café. Com certeza. Aqui a gente almoça, tem a sobremesa e também tem o café. E quando a gente faz tomar aquele café gostoso, a cinegrafista, ela deu uma risadinha ali. Mas é muito bom, né, menina? Passar um dia no campo, né? Trabalhando em conjunto. Hoje ela é minha cinegrafista. Hoje não, né? Já há um tempo. Eu acho que ela vai comigo para vigiar um pouquinho também, tá? É, né? Gente, vamos lá para dentro? E aí a gente vai tomar aquele café gostoso e finalizar com o nosso amigo Valteci, grande amigo. Obrigado, Roberto.